acabamos de afirmar algo desafiador. Eu sei porque eu nasci. Que palavra, que música, mas que desafio. Eu sei porque eu nasci. E me vem à mente, na verdade, antes de entrar na palavra, irmãos, há uma unção tão presente aqui. Quem tem sentido isso? A presença do Senhor aqui tem se intensificado. E olha, não tem como não se emocionar. Não tem como você falar: Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu posso dizer para vocês, o meu coração se enche de gratidão. De poder estar vivendo nesta época, neste momento, de estar desfrutando do aqui, agora, de estar vivendo esse momento tão especial. Mas me vem à mente, no princípio criou Deus o céu e a terra. Para afirmarmos esta verdade, eu sei para que eu nasci, nós precisamos entender de que Deus, ao criar céus e terra, já no primeiro versículo praticamente da Bíblia, ele está dizendo que Ele criou céus e terra. Para eu compreender realmente para que eu nasci, para que eu estou aqui, eu preciso harmonizar estas duas dimensões. Porque se eu não tiver esta compreensão, esta amplitude de compreensão do que Deus está dizendo ao dizer criou céus e terra, eu vou poder talvez viver meio manco nas minhas concepções. Eu nasci para crescer, casar, ter família, cuidar dos filhos, ser provedor, ser mãe, mulher sábia. Eu posso estar numa dimensão do natural e te afirmar: não, eu nasci para fazer os meus filhos, os meus familiares felizes. Eu nasci para conquistar, eu nasci para administrar a minha herança, eu nasci para tantas outras coisas. Eu nasci para ser o melhor profissional, eu nasci para ser o melhor empresário, eu nasci para tantas coisas. E você pode sim desenvolver uma perspectiva plena e até imensa, mas com a visão da terra. E quantas pessoas que nós conhecemos, que são bem-sucedidas aqui na terra, bem-sucedida em tudo que faz. E é interessante que até a Bíblia nos leva a observar isso, falando: olha, por que prospera o ímpio? Então, se nós não tivermos esta compreensão de que terra e céus, de que não tem jeito, você pode sim escolher viver plenamente na terra e se tornar esta pessoa bem-sucedida. E quantas pessoas bem-sucedidas que até são ateus. Então é possível ter uma perspectiva da terra e ser bem-sucedido. E talvez essa pessoa diga assim: eu nasci para ser rico, eu nasci para ser bem-sucedido. Mas só que nós pela infinita misericórdia de Deus, em algum momento na nossa vida, nós fomos impactados com a verdade. Nós fomos tocados por um poder sobrenatural, por uma presença, e a Bíblia é muito clara em dizer quem é esta presença. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em algum momento da nossa vida, nós tivemos contato com os céus, nós tivemos contato com o Evangelho, e esse Evangelho então nos trouxe a grande oportunidade de nos conectarmos com os céus. E ao conectar com os céus, nós estamos dizendo conectar-se com Deus.
Ao conectar-se com o céu, nós estamos dizendo receber o sobrenatural. Então, quando eu e você estamos declarando, eu sei para que nasci, nós temos que então harmonizar estas duas dimensões. E isto se iniciou naquele dia. No meu caso, desculpa, fazer o quê? E eu fico muito feliz. E eu quero chegar ao momento de declarar que no meu caso, hoje, ou nesse presente faz 45 anos, que pela misericórdia, pela graça, o Espírito Santo me pegou, me tocou, transformou a minha vida. E eu estou 45 anos neste desafio, nesta harmonia, crescendo, às vezes escorregando, às vezes caindo, mas continuando com foco. Eu sei para que eu nasci. Eu sei, você também. Então esta convicção tem que estar firme no seu coração. Você, talvez há 1 ano, 2 anos, 10 anos, até mais do que eu, você teve esta experiência. A verdade te chegou, pegou você de jeito, e você aceitou o Evangelho. E hoje, Deus está nos chamando para este momento. Deus está nos chamando para este grande desafio dos últimos dias. Nos últimos dias seriam dias trabalhosos, dias desafiadores, dias onde a gente não entende. E para mim a palavra que eu mais uso, e aqui no início do culto eu estava usando essa palavra, tem muitas coisas que são mistérios. Como explicar um jovem de 21 anos que come um lanche e de repente passa mal com esse lanche, seu corpo fica todo tomado de ferida, vai para o hospital, está em isolamento, porque descobriram um vírus, um negócio estranho, está à beira de partir. Como explicar uma criança de 4, 5 anos que de repente começou a sentir mal, um pouquinho de falta de ar, está hoje no isolamento, esperando descobrir qual o vírus que atingiu essa criança. Essa criança é de amigos nossos, de irmãos nossos, filhinho do Ney, da Jennifer. Está lá, está bem, mas de repente ela começou a sentir algumas coisas. Esse jovem é neto, parente da irmã Sônia, que compartilhou comigo agora. São mistérios. Mas é nestas horas e nesses momentos que nós temos que ter convicção. Eu sei porque eu nasci. A igreja está aqui porque há um propósito. A igreja sou eu e você. E Jesus, ao ensinar o Pai Nosso para mim e para você, Ele disse: venha nós o teu reino. Venha o teu reino sobre mim, venha o teu reino sobre nós como igreja, venha o sobrenatural sobre as nossas vidas, venha, Senhor, a tua presença ao ponto de eu cumprir o propósito de estar aqui na terra pelo tempo que o Senhor determinar, seja 1 ano, 10 anos, 50, 90, 100, enquanto eu estiver aqui, Senhor, eu quero ser aquilo pelo qual o Senhor me criou. E Ele é muito claro em dizer, Jesus ensinou, Ele nos resgatou, Ele nos salvou, Ele nos chamou e Ele declarou: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então eu sei porque eu nasci, nós como igreja sabemos, você sabe porque você está aqui. Então nós precisamos fortalecer isso na nossa vida e não abrir mão dos céus, não abrir mão daquele que lá na cruz, foi através da cruz, foi através do sacrifício de Jesus que nós nos conectamos com os céus. E após 3 dias, Ele ressuscita e diz: olha, todo poder, Jesus dizendo, todo poder foi-me dado nos céus e na terra. Todo o poder. Por que Jesus declarou isso somente depois da ressurreição?
Porque o pecado entrou na terra, o pecado entrou na vida do ser humano, e o pecado trouxe separação, bloqueio, barreira, mas somente Jesus veio, o Verbo se fez carne, Jesus veio a esta terra, se fez homem para morrer sem pecado algum. Ele se tornou o Cordeiro de Deus para tirar o pecado da nossa vida e nos conectar com os céus. E lá na cruz ele disse: tudo está consumado. E esse consumado então implica que agora nós temos livre acesso. Aquele que crê será salvo, aquele que crê tem livre acesso a se conectar, a viver com os céus pisando na terra. E aí então ele declara: todo poder eu reconquistei, eu tomei da mão do diabo que reinou, mas todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então o Cristo que vive em você, Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e se Ele tem todo o poder nos céus e na terra, Ele irá nos dar sabedoria, discernimento, poder e graça para expandirmos o reino aqui na terra. Para que a sua família, o seu trabalho, por onde você andar, você vai refletir a luz, você vai salgar, você vai resplandecer o reino. Então eu sei, porque eu nasci. Vamos lá. Eu sei porque eu nasci. Vai lá, bate no peito. Vamos lá com fé. Com fé. Vou dar uma chance só para as mulheres. Os homens. Irmãos, falaram que no céu ia ter mais mulher, mas estou vendo que aqui está diferente. Vamos ver lá, mulherada. Os homens. Eu sei. Irmãos, deixa esta verdade entrar dentro de você hoje. Deixa essa verdade tomar conta de você. Quem vive em você harmonizou céus e terra. Quem vive em você, Ele disse: eu não vos deixarei sozinhos, eu não vos deixarei órfãos, eu não vou deixar vocês abandonados, eu enviarei o Consolador. Na oração de João 17, Jesus orou com toda a intensidade: Pai, eu peço que o Senhor não os tire do mundo. Tem gente que está pedindo: bom seria se eu aceitasse Jesus e já subisse para o céu. Mas Jesus orou e Deus responde a oração de Jesus. E Jesus disse assim: Pai, não os tire do mundo. Então Ele tem um propósito para mim, aqui, e para você, neste mundo, aqui, agora, neste momento. Mas Ele continua: Pai, peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então nós precisamos ter consciência que pelo fato de termos conectado com os céus, nós temos desafios aqui na terra. Nós temos momentos de confronto, de batalha, mas nós sabemos que Ele, o Senhor, nos dá todos os recursos para trazermos o reino dEle. Então eu queria nesta manhã, agora que eu vou começar a pregar, irmãos, eu queria compartilhar com vocês o que nós compartilhamos ontem com a liderança, com os irmãos que foram chamados para o evento. Um texto que Deus tem, inquietado, enchido o meu coração. Um relato, e eu vou ser objetivo nesse texto, que é o livro de Ageu, do profeta Ageu. E eu compartilhava algumas coisas ontem, tivemos uma reunião muito preciosa ontem. Nós tínhamos aqui de manhã, no sábado, eu sei que muitos de vocês não puderam estar porque trabalharam, mas estamos em um momento da igreja. E eu creio, irmãos, que esse reino, este poder, este sobrenatural vai se intensificar aqui na nossa vida. E Deus está movendo em nós para que nós, como comunidade agora, como parte do corpo de Cristo, como comunidade cristã Deus presente, a gente cumpra o propósito dEle para esta geração. Então, em cima disso, nós temos falado, mas aqui em Ageu tem algumas coisas tão tremendas. Aqui no início de Ageu, o povo estava preocupado somente com a terra.
O povo de Israel que tinha conhecido Deus, visto Deus manifestar toda a sua glória, mas agora eles estavam preocupados em construir as suas próprias casas. Eles estavam envolvidos com as coisas da terra. E aí então Deus vem através de Ageu e fala assim: até quando a minha casa vai ficar destruída? Até quando o templo da época vai ficar sem mexer, enquanto que vocês estão morando em casa estucada, em casa de luxo, vocês estão cuidando muito bem da terra, vocês estão cuidando muito bem daquilo que diz respeito a você, e você tem se esquecido da minha casa. E Deus traz esse confronto para mim e para você. E se você observar, depois você leia, são 2 capítulos, e você vai entender. E aí o povo dizia naquela época: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Todo mundo estava naquela época envolvido com a terra, e tinham se esquecido de que reconstruir o templo. O templo foi destruído por causa da desobediência e tudo mais, mas aqui ele falava assim, da mesma forma: não é tempo. Não é tempo de eu valorizar as coisas espirituais, não é tempo de eu buscar a Deus, não é tempo, deixa eu cuidar da minha profissão, deixa eu cuidar da minha casa, deixa eu cuidar do meu projeto de vida, deixa eu cuidar do que eu vou conseguir. Mas meu amado, hoje a palavra é para você, hoje é o tempo. Hoje é o tempo, agora é o momento de você reconstruir a sua vida espiritual. Hoje é o tempo de você voltar para os primeiros princípios e valores da palavra. Hoje é o tempo para voltarmos ao primeiro amor, aquela experiência extraordinária que tivemos quando aceitamos Jesus. Hoje é o tempo de nós valorizarmos os céus. Então aí ele diz, verso 4: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Eu queria aqui fazer esse comparativo. A minha casa diz respeito à terra, a minha casa diz respeito às minhas coisas, a casa de Deus, o templo, como conectar-se com o espiritual, com o Deus presente. Verso 5 diz: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Numa outra versão diz: vejam onde os seus caminhos os levaram. Por mais que eu destaquei aqui que a pessoa que não conhece a Deus, que talvez seja até um ateu, ele pode prosperar, ele pode ter uma casa boa, ele pode ter bens, mas ele vai em algum momento se confrontar com o vazio no seu coração. Ele vai, apesar de ter tantas coisas, ele vai chegar um momento que ele vai sentir: eu preciso de algo. E se ele não tem contato com Deus, ele vai buscar em outros caminhos, drogas, imoralidade, coisas erradas. Então nós conhecemos a verdade. E aqui então, considerai o vosso passado. Quer dizer, nós precisamos lembrar de quem nós éramos antes de Jesus. Nós precisamos trazer à memória que nós estávamos perdidos, condenados para o inferno, e nós íamos queimar no inferno, sim. Não acredito no inferno, pode ficar tranquilo. Se você morrer sem Jesus, você vai para lá. Então eu queria dizer para você, aqui Deus está falando para o profeta: povo, considerem como tem sido o seu comportamento. Aí então, ele está dizendo no verso 8, olha, para que vocês se conectem com o reino dos céus, para que vocês harmonizem os céus e terra, para que vocês reconstruam a casa de Deus, a vida espiritual, o reino de Deus, a igreja de Deus, a vida com Deus. Ele diz: subam ao monte, tragam madeira, construam o templo, para que eu me alegre nele e seja glorificado. Subi, noutra versão, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado. É bom lembrar que hoje a concepção de igreja é a concepção de que eu sou igreja, de que eu sou o templo do Espírito Santo, e a Bíblia é muito clara em dizer:
que o que Deus está nos chamando é para que nós tenhamos restauração do templo, da nossa vida espiritual, emocional e física. Nós precisamos sim construir, como disse Jesus, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, constrói a sua casa sobre a rocha. Virão a tempestade, virão os ventos, virão as dificuldades e elas permanecerão. O Senhor está nos chamando sim, para que eu e você, que nós como pessoa, como igreja que somos, nós precisamos construir a nossa vida sobre a rocha. E a rocha é Jesus, a rocha é os princípios do reino, a rocha são os ensinamentos que você e eu já ouvimos e sabemos quais são. Todos nós sabemos, cantamos em todos momentos, santo, santo, santo é o Senhor. Nós sabemos que o Deus que servimos é santo, e se Ele é santo, Ele não habita onde há pecado. Ele está nos chamando, eu e você, para uma vida de santidade, de retidão, de testemunho vivo. Chega de pessoas envergonharem o Evangelho, e até de todos os níveis de liderança, mas a Bíblia te exorta nesta manhã: cuida de você mesmo, cuida de ti mesmo e da doutrina, cuida de você, cuida da sua vida, cuida de como você está. Pare de olhar para a direita, para a esquerda, para aquele ou para o outro. Está na hora de eu e você cuidar de nós mesmos. Paulo disse isso a Timóteo, e eu digo isso para você e para mim hoje: cuida de ti mesmo e da doutrina, sendo assim, salvará a ti mesmo e quem te ouve. Hoje é o tempo. O agora é o tempo. Deus está nos chamando para impactar. Então subi ao monte e trazei madeira. Quer dizer, monte, madeira, tem a ver com que você subir o nível de vida que você tem. Madeira nos reporta para a cruz. Nós precisamos trazer a cruz de Cristo na nossa vida diariamente, porque Ele disse: qual é a condição de segui-lo? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que tem faltado na minha e na sua vida e na igreja? É cruz. Porque a Bíblia diz que nós já fomos com Ele crucificado. E quando Jesus foi crucificado, Ele morreu. E se eu estou crucificado com Cristo, e a Bíblia diz que quando no batismo nós somos com Ele sepultado, o que está faltando é nós tomarmos consciência. Nós tomarmos consciência de que não mais eu quem vivo. Não mais eu quem vivo. Então, se é Cristo que vive em mim, eu vou transferir para Ele tudo. Eu vou transferir a gratidão de fazer parte do reino. Quando eu receber um reconhecimento, louvado seja Deus. Quando eu receber uma crítica, vai falar com o meu advogado. Quando eu receber uma acusação, um falatório, não deixa entrar. Morto não reage à crítica e nem a louvor. Vocês estão aí? Então, pare de se tomar de volta aquilo que não é seu. Não mais eu. Lá em Romanos 8 diz assim: quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? O diabo, o falatório, o fofoqueiro, o crítico, o maledicente, todo esse povo vai acusar os escolhidos de Deus. Lógico que vai. Vão criar ideias, vão falar coisa, isso, aquilo. Vão falar, mas tem uma vírgula ali. Não se preocupe, é Deus quem te justifica. Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua vida. Então, olha, pode ficar tranquilo. Eu tenho consciência que eu não recebo só elogio. Eu tenho plena convicção. Se Jesus foi chamado de comilão e de endemoniado, qualquer elogio a partir disso está tudo bem. Isso é para você e para mim. Eu tenho que ser aprovado a qualquer custo.
sal penetra com todo cuidado, com toda, discrição, ele penetra e salga. Então vamos lá, terminando daqui 2 horas. Aí então, o que aconteceu? Quero pular. Lá no verso 13, então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe uma mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Vamos lá? Nessa versão então, eu sou convosco, diz o Senhor. Vamos lá, 1, 2, 3. Isso, só o finalzinho, 1, 2, 3. Agora diga assim, o Senhor é comigo. O Senhor está em mim. Eu e Ele somos mais que vencedores. Não temas, o Senhor está contigo. Na outra versão diz assim, eu estou com vocês, declara o Senhor. Aí nós podemos lembrar de Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te desespere, não tenha medo, não perca a referência, não temas porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento com uma destra fiel, não tenha medo porque Deus está com você. Põe lá Isaías 41:10 para mim, por favor. Você vai ver que o que Deus está dizendo, o 11 então, ele diz assim, olha, todos que se levantarem contra você, tornar-se-ão em nada. Dá um aleluia. Vamos lá. Todos os que... Volta no 10 rapidinho, por favor. Obrigado aí pela assessoria. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei, eu o ajudarei, eu o seguirei com a minha mão direita vitoriosa. 11. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos, e aqueles que se... Ai, é forte demais. Você tinha que estar pulando na cadeira e dizendo glória a Deus. Você tinha que estar falando, peraí, isso é promessa para mim. Lê lá então. Aquele que se opõe a vocês serão... Vocês não dão nem aleluia. Vocês nem dizem, esta bênção está sobre mim. Vocês não falam nada. Não dão um glória a Deus aí. É só eu que estou empolgado e eu vou continuar, não estou nem aí. Mas amado, essa promessa é para você nesta manhã. O Senhor está com você. Mas Carlos, eu estou num deserto, eu estou numa luta, eu estou numa dificuldade. Filho, irmão, o Senhor está com você, e é no deserto que Deus operou milagres fantásticos, e esses milagres vão te alcançar. Então, aí, olha lá. Aí no verso 14, assim o Senhor encorajou. Na outra versão diz, assim, o Senhor despertou Zorobabel e o sumo sacerdote. E lá no finalzinho ele diz, o espírito do resto de todo o povo. Então Deus despertou Zorobabel, Josué, lá os líderes daquele momento. Deus está despertando 2 jovens aqui nesta igreja. Ah, é você? Não. 2 jovens. Eu e aquela jovem. O nosso coração tem mexido nesses dias. Deus está mexendo conosco. Como eu falei para vocês no final do ano, eu me aposentei, estou ganhando até um bom dinheirinho. Vou viajar com esse dinheirinho para a glória de Deus, mas nós não queremos aposentadoria. Enquanto houver vida, nós vamos fazer o que Deus nos chamou. Evidente que temos consciência do momento. Evidente que nós estamos trabalhando sim, mexer com as estruturas da igreja, sim. Para quê? Nesses anos que nos resta. Ah, devia ter feito antes. O problema é seu se você pensa assim. Olha, nós vamos fazer agora. Nós estamos orando para que nos anos que nos resta, Deus nos dê sabedoria, graça, unção para preparar a próxima geração. E por isso, estamos mexendo em estrutura sim. Nós vamos mexer em estrutura sim. Ontem nós falamos do caminho que nós vamos trilhar na igreja.
Nós já estamos desenhando o caminho. Já sabia disso, problema é seu também, mas nós vamos fazer agora. A pessoa vai ter um curso de batismo. A pessoa que vier de outra igreja vai também ser preparado para entrar num curso que eles nos conheçam, que vai ter um treinamento para eles. Depois eles vão entrar para um ministério da igreja. E uma das coisas que será a marca inegociável daqui a algum tempo é que em pequenos grupos será a ferramenta para que Deus pastoreie você. Nós vamos trabalhar com pequenos grupos, e aí então, depois desta visão de cuidado, de discipulado, nós vamos para os ministérios da igreja, mas os ministérios da igreja têm que estar em harmonia com a visão, o ministério da igreja tem que estar num espírito de unidade, e nós vamos crescer sim. Para quê? Isso aqui vai estar cheio. Mas voltando ao texto, e eu encerro mesmo. Aí no capítulo 2, então, tem promessas maravilhosas, só vou citar. No verso 4 do capítulo 2 diz: ora, pois, comunidade cristã, Deus presente de Votorantim, sê forte. Lá depois, diz o Senhor, sê forte, Josué. E aí diz o sumo sacerdote e todo o povo da terra. Ele está dizendo, todo o povo, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, faça a sua parte, traga o reino de Deus na sua vida, traga a unção de Deus na sua vida, busque a Deus e declare, eu sei porque nasci. E aí no verso, correndo aqui, no verso 5, ele está dizendo, olha, eu tenho uma aliança com vocês, eu tenho uma aliança eterna com você, meu amado. Quando estamos falando de igreja, estamos falando de você, irmão. Estamos falando da sua vida. Quando estamos falando para reconstruir o templo, é você reconstruir a sua vida, o seu altar, a sua dedicação a Deus. É você dar um basta a esse marasmo de vida cristã. É você dar um basta ao seu mau testemunho. É você dar um basta às coisas escondidas. Mas nós vamos viver na luz, resplandecer a luz, e nós vamos enaltecer aquele que nos salvou. O meu Espírito, verso 5, o meu Espírito está entre vocês, não tenha medo. Na outra versão diz, o meu Espírito habita no meio de vós. O Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está aqui. E aqueles que querem receber, vão receber. Aquele que abriu o coração vai ser cheio. Aquele que quiser, quem quiser vai receber. Quem tem sede, vem a mim e beba. Deus está aqui. E independe do que eu sinto, independe dos arrepios e das lágrimas que eu derramo muitas vezes, Ele está aqui porque Ele prometeu. Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele prometeu na questão coletiva, onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu ali estarei. Pode ter certeza absoluta que neste povo aqui tem 2, 3, ou 2 ou 3 que está com o coração sedento, que quer mais de Deus, que está dizendo, Deus, eu quero, Senhor, viver esse reino, eu quero estar em harmonia com os céus. Tem 2 ou 3 aqui que está dizendo, Senhor, eu quero transbordar do Teu Espírito. Então Ele está aqui, e essas pessoas que estão sedentas, que estão clamando, vão transbordar da presença dEle. Que eu e você possamos ser esses 2, esses 3, ou que todos nós que estamos aqui possamos dizer, Senhor, eu não quero sair daqui como cheguei, porque o Senhor está aqui, o Senhor prometeu estar, então eu quero sair daqui muito mais convicto, e convicto no meu coração, é o tempo de eu viver os céus aqui na terra. E esse texto avança, a coisa mais bonita ainda lá. Eu encherei de glória esta casa. Bate no peito. O Senhor, repete comigo. O Senhor vai encher de glória, de graça, de poder esta casa. Bate no peito, bate no peito, bate no peito. Aleluia! A hora que eu estiver cheio,
a hora que você estiver cheio, vai explodir. Vai explodir. A luz vai resplandecer como uma bomba atômica. E a Bíblia diz que quando ele for levantado, o Senhor atrairá muitos a ele. Mas olha o que dei lá no verso 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Irmãos, é dele o ouro, a prata. E se ele na sua grande compaixão e misericórdia tem nos compartilhado o ouro e a prata, se ele na sua infinita graça tem nos dado recursos, Deus tem suprido as nossas necessidades, Deus na sua infinita graça e misericórdia, alguns estão recebendo riquezas, Deus dá o talento para cada um, mas a Ele pertence a glória. A Ele, é dele e por Ele que vem todas as coisas. O meu salário, o meu negócio, tudo que eu tenho recebido vem dele. Então prontamente eu entrego, prontamente eu semeio, prontamente eu vejo o reino, prontamente eu faço o que tem que ser feito. Lógico, Deus não pede de você nada do que você não pode dar, mas dele. Se você tem dinheiro, se você tem salário, se você tem saúde, se você tem... é dele. Tudo é dele. Então, amado, falar de dízimo e oferta fica barato demais. Fica simples demais, porque tudo é dele. Mas aí diz, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Deus prometeu e eu creio que vai se intensificar novamente. Deus diz, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então eu quero esse transbordo. Quem quer comigo, diga aleluia. Verso 18. A partir de hoje, atente para o dia em que os seus fundamentos do templo foram lançados e reconsidere. Lá no verso 19. Mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Vamos lá com fé para encerrar. Agora eu vou orar. Vamos lá? Mas de hoje em diante eu estou abençoado. Vamos lá? Mas de hoje em diante eu estou abençoado. Hoje é o tempo. Hoje, agora é o tempo de você transbordar da bênção do Senhor. Feche seus olhos. Eu te encorajo nesta manhã. Eu te encorajo realmente a você querer mais de Deus. Eu tenho clamado sim. E como eu sei para que eu nasci, você sabe. E Deus te chamou para que você viva a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino.